5 dicas de passeios em Lisboa para quem é apaixonado por futebol. Lisboa, a capital de Portugal, é uma cidade incrível, com uma história riquíssima, muitos monumentos históricos. Vale muito a pena conhecer porque ela é linda também, tem uma gastronomia fantástica. E que gastronomia, meu Deus do céu! É também uma cidade bem mais barata em relação a outras capitais europeias, você consegue fazer muito mais coisas com menos dinheiro. Acho que vale muito a pena colocar ela como um possível destino de viagens em algum momento. E se você procura passeios ligados ao futebol na capital de Portugal, a gente vai tratar disso agora. Então pega o papel e a caneta e anote essas dicas, porque tem uma pessoa lá de Portugal que é um velho conhecido aqui do canal que vai trazer dicas valiosíssimas. Alguma delas, inclusive, eu presenciei, eu visitei e eu posso garantir que valem muito a pena. Sou o Afonso Santos, sou um licenciado em jornalismo em Portugal. Vivi em Lisboa toda a minha vida e sou também um apaixonado pelo desporto e pelo futebol em geral. Até já ajudei aqui o Lucas num vídeo para o seu canal Entre Golos sobre o Belenenses. E agora estou aqui também para ajudá-lo sobre destinos futebolísticos a visitar para quem for à cidade de Lisboa. Então pega um papel e uma caneta para anotar essas dicas e antes disso tudo, se inscreve nesse canal, deixa um like aqui no vídeo porque tudo isso ajuda muito esse projeto. Compartilha com seus amigos e vamos para as dicas. Tá, então vamos lá. Lisboa apesar de ser uma cidade pequena, perto da cidade que eu vivo, que é São Paulo, ela tem muitos atrativos turísticos, seja para monumentos históricos, seja para gastronomia. Aliás, eu adoro a parte da gastronomia, mas para o futebol também, Afonso. Vamos começar pelos clubes mais conhecidos e que acabam sendo as opções mais óbvias para quem vai. Mas depois a gente vai tratar também de algumas opções, digamos assim, aqui no Brasil a gente chama de lado B. Para começar, eu queria que você me falasse da nossa primeira dica, que são os dois clubes mais conhecidos hoje de Lisboa e por que eles são bons destinos para quem gosta de futebol. Eu me refiro ao Benfica e ao Sporting, ao Estádio da Luz e ao Estádio José Avalade, Afonso. Começando pelo primeiro, pelo Sport Lisboa e Benfica, claro, o clube mais titulado de sempre do futebol português, tendo a ter conquistado 2 taças dos campeões europeus, ou 2 Champions League, e portanto, tanto o Sporting como o Benfica têm o combo de visita ao estádio mais ao museu, e acho que, lá está, para quem gosta de futebol, que é para quem é direcionado a este vídeo, vale muito a pena. Falando do estádio do Benfica, o Estádio da Luz, que é situado ao pé do Centro Comercial Colombo, que também tem transportes muito fácil de chegar lá. Inclui primeiro uma visita ao relvado, à bancada, ao balneário, sala de imprensa, o normal. Depois tem uma particularidade que eu acho que não tem em mais nenhum estádio do mundo, que dá a oportunidade de conhecer as águias do clube. Só para explicar um pouco, o símbolo do Benfica tem uma águia, é o animal que é a representação do Benfica mesmo, e todos os jogos em casa, no Estádio de Luz que o Benfica tem em casa, voa sempre uma águia pelo estádio todo, mesmo perto da bancada. Acho que é um pormenor muito interessante. O público vai sempre ao delírio quando a Águia Vitória, que é assim que se chama, está a voar. E nesta visita ao estádio mais museu, tem a hipótese de tirar fotos com essas águias. Depois, obviamente, tem também o Museu do Clube, com imensos troféus, recordações de antigos jogadores do Benfica, como era, por exemplo, o Eusébio, que é a maior lenda do clube e que chegou a ganhar também uma bola de ouro nos anos 60 também, mas pode pagar 17,5 € para fazer esta visita ao museu e ao estádio do Benfica, que acho que vale muito a pena. E claro, se conseguirem conciliar isso com um jogo em casa do Benfica, acho que já é um dia muito bem passado. Afonso, eu fiz o tour pelo Estádio da Luz, pelo estádio do Benfica e pelo museu. E assim, é impressionante o tamanho do Museu do Benfica. E no Brasil, os clubes iniciaram há pouco tempo essa cultura de valorizar muito a sua história através de um museu. O Santos, por exemplo, tem um museu riquíssimo, mas que não deve ser do tamanho, ele não deve ocupar 1/3 do tamanho do Museu do Benfica. É um museu enorme, com uma supervalorização da história, dos ídolos, com objetos históricos. Então, assim, o passeio no Estádio da Luz, para quem gosta de futebol, eu não tive a oportunidade de assistir um jogo no Estádio da Luz, mas eu fiz o tour completo pelo estádio e depois do museu. E é muito rico, vale muito o investimento, assim, não acho que é um dinheiro jogado fora, não, acho que vale muito esse investimento. E o que o estádio do Sporting, o Avalade, tem de atração, de mais legal para quem vai visitá-lo, o Afonso? Tem o estádio José Alvalade, que fica ao pé do Campo Grande, que é uma zona com também excelentes ligações de transportes, de metro ou de autocarro também. E também tem uma oferta semelhante ao Benfica, que é a visita ao museu, mais ao estádio, ao relvado. É um pouco mais barato até que o Benfica, são 14 € para um adulto que não seja sócio do clube. E inclui também
de forma semelhante ao Benfica, sala de conferência de imprensa, ao balneário, ao relevado, às bancadas do estádio, à tribuna presencial, que é um pormenor que eu achei interessante, e também ao Museu do Clube, que lá está, tem troféus e objetos de antigos jogadores do clube, e aqui há que destacar dois jogadores que foram formados no Sporting. Primeiro o Luís Figo, muitos podem não conhecer, mas que variou também no Real Madrid, no Inter de Milão também e no Barcelona, ganhou a Bola de Ouro de 2000, tem lá objetos relacionados com ele, com o seu período no Sporting, e claro também do incontornável Cristiano Ronaldo, que como podem saber fez toda a sua formação desde os 11 anos no Sporting, e também estão lá camisolas que ele usou em jogo, na altura pelo Sporting, portanto acho que é uma visita que por 14 euros vale muito a pena. Em relação a estes dois estádios, ainda queria também dizer sobre a hipótese de ir ver um jogo, tanto o Estádio da Luz como o Estádio José Alvalade. Eu já vi muitos jogos em ambos os estádios e em ambos os casos já vi jogos na bancada superior, na fila de cima e também atrás da baliza, quase que ao nível do relevado. E os estádios estão muito bem construídos, dá sempre para perceber muito bem o jogo, e às vezes há estádios que infelizmente não é assim, mas estes dois também têm uma construção muito boa. Ambos são relativamente recentes, foram feitos para o Euro 2004, que foi aqui em Portugal, e portanto, isto para dizer que tanto o museu como o estádio damos os clubes valem a pena, e também ver um jogo no estádio damos os clubes também vale muito a pena, porque independentemente de onde ficarem na bancada, terão sempre uma ótima vista sobre todo o relvado. Então vamos para a nossa dica de número 2, que o Afonso é suspeito para falar, porque é o time do coração dele e o time para o qual ele também trabalha. A gente está falando sobre o clube de futebol Os Belenenses, o tradicionalíssimo Belenenses, que fica na região de Belém, em Lisboa, óbvio. Inclusive tem vídeo no canal sobre o Belenenses, em que o Afonso participa, a gente conta toda a história do clube, a gente passa um dia ali infiltrado no clube e tá muito legal. Quem quiser assistir é só procurar o vídeo aqui no canal ou acessar o card que eu vou deixar aqui nesse vídeo e também o link na descrição. Afonso, por que o Belenenses é um excelente destino, é um excelente passeio para quem ama futebol? O que o Belenenses tem de tão especial que pode ser um bom passeio para quem gosta de futebol e visita Lisboa? Para já está sediado na zona de Belém, que é uma zona altamente turística, lindíssima, com vários pontos para visitar, como o Palácio Nacional de Belém, onde vive o Presidente da República, como o CCB, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém. Portanto, também tem essa herança histórica de Portugal, também está um pouco enraizada no clube, tanto que no símbolo do Belenenses, a cruz que é utilizada foi mesmo a cruz com que Portugal partiu para os descobrimentos, à descoberta do mundo, onde obviamente também se incluiu o Brasil. E só para essa herança histórica já vale muito a pena. E depois também, mesmo na zona antiga de Belém, está completamente aberto ao público o primeiro campo de futebol do Belenenses, que se chama o Campo Pau do Fio, que fica na Rua Vieira Portuense, e mesmo ao pé desse campo, na Praça Afonso de Albuquerque, está lá um banco que tu já me disseste, Lucas, que achaste curioso, mas que diz mesmo: aqui foi fundado o Clube de Futebol dos Belenenses. E essa história é 100% verídica. Foi lá que Artur José Pereira e mais três amigos decidiram fundar este clube em 1919, e está lá o banco, e as pessoas podem se sentar no banco, mais uma vez, na Praça Afonso de Albuquerque, e só por isso já vale muito a pena. Em relação a outra paragem também, que acho que é interessante, não fica tão em Belém, já fica na zona da Ajuda, mas é perto, é o Campo das Salésias, que foi o primeiro estádio com relvado em Portugal, e também foi o primeiro estádio com bancada coberta em Portugal. Portanto, e lá está, também diz muito da dimensão que o Belenenses tinha na altura, que era claramente um dos maiores clubes do país, e ombreava lado a lado com Benfica, Sporting e Porto, que também estiveram sempre no topo da disputa do- da, do- da dominação do futebol em Portugal. O Campo das Salésias, infelizmente, esteve ao abandono durante décadas e décadas, era mesmo um campo também esquecido, mas recentemente, há 7 anos, se não me engano, foi remodelado e agora serve de jogos para as camadas jovens. É um sintético, tem uma pequena bancada, mas também tem toda essa herança histórica também para a casa atual do Belenenses, o Estádio do Restelo, é onde o clube está desde 56, e a maior parte do estádio não sofreu alterações desde que foi construído, mas apesar disso, tendo em conta os muitos anos que já tem, já vai caminho dos 70, é um estádio lindíssimo. Acho que tu também podes falar por ti mesmo. O Lucas tem uma vista deslumbrante para o Rio Tejo, para a Ponte 25 de Abril, para o Cristo Rei, e só o estádio já vale muito a pena. E em relação ao estádio do Restelo, também dá para fazer uma visita guiada ao museu, de forma semelhante que dá para fazer no Benfica e no Sporting. Esta visita também pode incluir uma volta do estádio, também inclui a visita à sala de conferência de imprensa, aos balneários, ao relevado e à pista de atletismo, que o estádio tem uma pista de atletismo à volta do campo.
também ao pavião, que também é um pormenor que achei interessante. O pavião do Belenenses também tem muitas outras modalidades. Ao topo norte, o topo norte é importante destacar porque é onde se tem a melhor vista do estádio, mesmo completamente tirada para o Rio Tejo. E também, claro, ao Museu do Clube, que também é bastante completo, cheio de troféus, mesmo acho que até mesmo milhares de troféus que o clube já ganhou aos centros de história. E a visita também é barata. Se for só a visita ao museu são 5 euros, a visita ao museu mais ao estádio são 10 euros. Portanto, acho que é um dia que vale muito a pena ser utilizado a descobrir a história do Belenenses, independentemente da minha parcialidade ou não. Eu também sou suspeito pra falar, porque eu fiquei muito apaixonado pela história do Belenenses quando eu fui a Lisboa e quando eu fui gravar vídeo no estádio do Restelo. O estádio é lindíssimo, dos estádios mais bonitos que eu vi na minha vida. E a história do Belenenses é cativante. O Belenenses hoje está na terceira divisão, disputará a partir dessa temporada 2022-23 a terceira divisão de Portugal, mas o Belenenses foi parar na sétima divisão de Portugal por opção da sua torcida. Acho que vale muito assistir o vídeo do Belenenses para entender essa história mais a fundo. E o clube vem subindo ano após ano de divisão. Esse ano vai disputar então a terceira divisão. Então, minha dica, honestamente, compre o ingresso, visite o museu, visite o estádio como um todo, mas encaixe um dia para assistir o jogo do Belenenses. Encaixe o jogo do Belenenses na agenda, né, de viagem quando for a Lisboa. Vale muito a pena conhecer de perto o clube, ficar mais próximo do clube e entender um pouquinho mais dessa paixão, desse amor, conhecer torcedores, enfim. Acho que é uma dica valiosíssima. Eu errei quando fui para Lisboa porque eu não fui até a região onde o clube foi fundado, que tem o banco, Afonso, ali perto do Mosteiro dos Jerônimos, etc. Eu infelizmente não sabia dessa informação quando eu fui ficar sabendo depois. Então, acho também que vale a pena ir lá e tirar uma foto, registrar esse momento. Acho que é um lugar, assim, para os torcedores do Belenenses, que certamente é sagrado, né? Que é mesmo um local sagrado. Eu vou lá muitas vezes porque muita parte da minha vida também passa por lá. Eu moro relativamente perto da zona de Belém e muitas vezes eu estou lá ao banco e, pelo menos eu, como adepto do Belenenses, sinto o peso histórico que aquele simples banco tem, não só no meu clube, mas também na minha vida, que obviamente, como é o meu primeiro clube, já dediquei imenso tempo ao clube. E em relação a esta época que vamos estar na terceira divisão, vou ver imensos jogos históricos com clubes como a Académica, o Vitória de Setúbal ou a União de Leiria, que são clubes também muito históricos, que até há poucos anos estavam na primeira divisão, agora estão todos na terceira, mas se conseguirem ver um desses jogos em particular, com a Académica, a União de Leiria ou Vitória de Setúbal, são jogos riquíssimos, recheados de história e valerá muito a pena, que seja só também para entrar no estádio do Restelo, como já dissemos. O Afonso já deu algumas dicas de clubes pequenos que podem ser tradicionalíssimos de Portugal para se assistir. A gente vai então para a nossa terceira dica, que é um desses clubes que tem uma história riquíssima, que é o Casa Pia. E Afonso, me explica por que esse é um passeio tão bem imperdível para quem visita Lisboa. As origens do Casa Pia Atlético Clube, remontam ao século XVIII, a 1780, quando foi fundada a Casa Pia, que era uma instituição de ensino com o objetivo de proteger e promover os direitos de crianças e de jovens. E a instituição ainda hoje existe, está em vigor. O clube de futebol, por si mesmo, o Casa Pia Atlético Clube, foi fundado em 1920 e desde então também conta com várias outras modalidades. Quando foram fundados, eram simplesmente a melhor equipa de Lisboa, portanto, às vezes pensa-se em Benfica, Sporting ou até, mas quando o Casa Pia foi fundado, na década de 1920, era a melhor equipa. Só para se ter uma ideia, Portugal, a seleção em 1921, a maior parte dos jogadores dessa equipa eram do Casa Pia, e a influência do clube era tanta que Portugal jogou com os equipamentos do Casa Pia, que na altura o futebol era muito amador, mas Portugal pediu os equipamentos ao Casa Pia e, portanto, o primeiro jogo de Portugal foi feito com os equipamentos do Casa Pia. Depois, em relação à história no futebol, participaram na primeira edição de sempre do nosso campeonato de divisão e desceram logo nesse primeiro ano e agora, após 83 anos, em 2022, voltaram precisamente à primeira divisão. Só queria chamar a atenção que o estádio do Casa Pia está em obras, pelo menos até ao final de 2022, portanto, até lá a jogar na sua casa habitual, que é o estádio de Pinamanique, vão estar a jogar no Estádio Nacional ou no Estádio do Jamor, só para dar também essa ponto. Infelizmente, em relação ao museu, tentei imenso procurar coisas sobre o museu do Casa Pia, que eu já sabia que era riquíssimo. Infelizmente, em Portugal ainda há muitas amadoras e o site do Casa Pia não tem informação nenhuma sobre o museu, nem preços, nem dados. Infelizmente, portanto, não consigo dar mais essas informações. O jogo do Casa Pia, então esta época que estão na primeira divisão, valerá muito a pena.
É uma oportunidade de conhecer, digamos assim, o lado B do futebol lisboeta, um clube com uma história muito bacana. E ali você certamente vai conhecer histórias muito legais de torcedores. Essa questão de Portugal fazer a sua primeira partida vestindo o uniforme desse clube é algo, ou nos dias atuais, é algo inimaginável. E é uma honra enorme, imagino eu, para o clube que teve essa oportunidade. Então, assim, eu acho que vale muito a pena conhecer o Casa Pia. A gente tem mais uma dica que vai nessa mesma linha de conhecer um pouquinho mais do lado B do futebol português. Mas fica aí a dica. Eu acho que é bem legal você mergulhar na cidade. Você acaba conhecendo muito mais da cidade e da população local, da cultura futebolística local, tendo a chance de visitar um clube como o Casa Pia, que tem essa questão de um trabalho quase que filantrópico, assim, é muito bacana. Acho que vale muito a pena colocar isso no roteiro, Afonso. Que é mesmo filantrópico. Até, curiosamente, a Casa Pia, a instituição de ensino, até se situa bastante próxima do estádio do Restelo, mesmo uma caminhada de 5 minutos. Então vamos para a nossa quarta dica, que também segue essa linha de visitar e conhecer a fundo o futebol português através de um lado B, digamos assim, do futebol de Lisboa. A nossa quarta dica é uma visita ao Estrela Amadora, mais um clube menor de Lisboa, de Portugal. Afonso, me diz por que o Estrela Amadora é um bom destino, por que o brasileiro, ou pessoa de qualquer outra nacionalidade que vá a Lisboa, precisa colocar o Estrela Amadora no seu roteiro de viagens? Porque é também um clube recheado de história no futebol, tanto em Lisboa como em Portugal. O clube foi fundado em 1932, os tricolores, como são conhecidos, e aqui agora temos de lembrar de uma história muito curiosa, que eles têm uma ligação com o Fluminense. Portanto, o equipamento, ou o uniforme, como diz no Brasil, dos dois clubes é praticamente igual em termos de cores. O verde, a meio granada e o branco é praticamente igual, e essa ligação entre os dois clubes tem o uniforme de semelhante. E desde 1932 que já marcaram a sua história no futebol português, muitas presenças na nossa primeira liga. Também tem uma grande relação com treinadores históricos do futebol português, como é o caso do Fernando Santos, que treina a seleção de Portugal desde 2014 e venceu o Euro 2016. Com o Jorge Jesus também, onde ele fez lá 2 épocas e também com bastante sucesso, e foi mais um degrau no seu caminho para depois rumar ao topo do futebol português. E também com um avançado que pode não ser muito conhecido no Brasil, mas que aqui em Portugal é bastante conhecido, que era o Gaúcho, ponta de lança marcador, que marcou muitos golos pelo Estrela da Amadora e marcou um total de mais de 100 golos na Primeira Liga Portuguesa. Foi um clube que passou muitos anos da Primeira Divisão, como disse, mas que muito recentemente, devido a problemas financeiros, terminou com o futebol profissional por completo. Deixaram de ter a equipa principal, só tinham escolas de formação. Ao fim dos anos voltaram e, um pouco à semelhança do Belenenses, foram para a 7ª Divisão Nacional, mas depois, devido a um pequeno truque, no sentido em que compraram os direitos desportivos de uma equipa que estava na 3ª Divisão. Então assim conseguiram saltar 2 e 3 divisões quase num estalar de dedos, e portanto já subiram da 3ª para a 2ª, agora estão na 2ª Divisão e continuam a ter muito apoio. No ano passado foram o clube da 2ª Divisão com maior número de espectadores ao longo de toda a época. O ambiente no estádio é sempre incrível. Em comparação com o Brasil, não tem muitos adeptos, é verdade. A média de espectadores foi um pouco acima dos 3.000, mas para Portugal, infelizmente, já é um número bastante bom. E o ambiente é sempre incrível. A claque faz autênticos espetáculos pirotécnicos, sempre de apoio ao clube. Não se cala durante os 90 minutos e, portanto, ver um jogo em casa do Estrela da Amadora vale muito a pena. Falando do Museu do Estrela da Amadora, infelizmente, à semelhança de Casa Pia, mais uma vez, deixando esta espécie de crítica, ainda há muito amadorismo no desporto em Portugal. Isto é mais um exemplo. Um clube tão histórico como o Estrela da Amadora não tem praticamente informações nenhumas sobre o museu. O site do museu é francamente mau, parece com um rapaz do 10º ano é que fez aquele site, e que, 10º ano não, 10 anos, parece que um rapaz de 10 anos é que fez aquele site, e também não tem informações de horários, informações de preços, de disponibilidade. Eu sei que o museu existe, tanto que até quando está na bancada dá para ver o museu, mas não consigo dizer, infelizmente, quando é que abre ou quando é que está fechado. Outra notícia menos boa é que para esta época, que vai começar agora em setembro, em Portugal, de 2022-23, o Estrela da Amadora, em princípio, não vai jogar na sua casa, no estádio José Gomes, devido a vários problemas. No fundo, a equipa não é dona do estádio, e agora o dono e deixou de pagar o aluguer do estádio, portanto vai ter que jogar noutro estádio, neste caso para o Municipal de Leiria, que fica a mais de 100 km, que é uma autêntica pena. Por isso, por estes motivos, é pena o que está a passar com o clube,
mas mais uma vez não quis deixar de mencionar, caso as coisas melhorem no futuro, é um passeio, como disse, devido a estas histórias todas, que vale a pena também ser dado, nem que seja só ver um jogo no estádio José Gomes, que é o estádio do clube. Tanto o Estrela Amadora quanto o Casa Pia tem essa peculiaridade de ter poucas informações relacionadas ao estádio, visita ao estádio, visita ao museu, enfim, o que for. Eu acho que vale muito a pena, então, para quem vai visitar e se interessa por conhecer um pouquinho dessas histórias, tentar entrar em contato com o clube quando estiver em Portugal, ou mesmo fazer uma visita e pegar informações sobre horário de funcionamento, se de fato está funcionando o museu ou não, enfim, tentar, na época em que você estiver em Lisboa, buscar essas informações para não correr o risco de chegar lá e não conseguir visitar o museu ou visitar o clube, enfim, o que for. Então acho que vale muito a pena se aprofundar nessa informação no período em que você estiver em Portugal, porque pode ser que na semana em que você estiver, o museu esteja aberto a visitações, e aí você vai conhecer ali uma história riquíssima do futebol português. Anote a dica e quando estiver em Portugal, entre em contato com o clube. Quem sabe você consegue fazer a visita para conhecer muito a fundo a história dele. Afonso, vamos então para a nossa quinta dica ou tem mais alguma coisa para falar do Estrela Amadora? Basicamente é isto, podemos ir já para a quinta dica e se não te importares vou já começar. É uma dica que não é relacionada só com o futebol, mas é sim relacionada com o desporto no geral, porque eu e o Lucas estamos a falar e de facto acho que uma pessoa que gosta de futebol gosta do desporto, e portanto eu também quis indicar o Museu Nacional do Desporto. Fica numa zona extremamente turística, fica na Praça dos Restauradores, muito próximo da Avenida da Liberdade, do Recio, do Chiado e do Terreiro do Paço, tudo sítios a visitar quando se está em Lisboa, e por não dar um saltinho ao Museu Nacional do Desporto, que é já ali ao lado, no Palácio Foz, já agora, são mais de 60 mil objetos em exposição, portanto tem uma riqueza de objetos invejável mesmo. Fala um pouco sobre todos os desportos, tem muito foco no ciclismo, que quando o desporto se começou a popularizar em Portugal era a principal modalidade em Portugal. Também tem vários objetos de portugueses que venceram medalhas olímpicas, como por exemplo a Rosa Mota na maratona e o Nelson Évora no triplo salto. Portanto, por estes motivos, acho que o Museu Nacional do Desporto também vale a pena ser visitado. É uma dica valiosíssima que o Afonso está passando, porque, primeiro, é uma área extremamente turística e que possivelmente quem vai a Portugal vai acabar se hospedando próximo dessa região. Quando eu estive em Lisboa, eu me hospedei muito perto da Praça dos Restauradores e eu não sabia da existência do Museu Nacional do Desporto. Não fazia a menor ideia, não tinha conhecimento, eu não tinha essa informação. E eu pesquisei muito para viajar à cidade e eu não encontrei em lugar nenhum essa dica. Então vale ouro. Ela vale ouro para quem ama esportes, para quem ama futebol e esportes de maneira geral. Ela tem um valor imensurável. Eu não tinha e não tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, anote essa dica, coloque no seu roteiro de viagem e vá ao Museu Nacional do Desporto. Olha, mas não encontraste informações sobre o museu? Eu que vivi perto de Lisboa a minha vida toda, só descobri uma vez, pai, acho que foi no início deste ano ou assim, que fui lá almoçar perto e por acaso passámos e pensei, olha, que é isto? Nunca vi isto na vida. Mas lá está, mais para dizer que há muito amadorismo em Portugal nesse sentido também. Eu que vivi em Lisboa nunca sabia da existência deste museu. Obrigado, Afonso. Super obrigado pela dica. Eu espero que as pessoas que assistam esse vídeo curtam e sigam as suas dicas. Se eu estivesse viajando para Lisboa hoje, eu estaria com todas elas no roteiro com certeza absoluta. Ótimo, ainda bem, eu fico muito contente por poder ajudar. Eu tenho que agradecer muito ao Afonso, que é um super amigo de Portugal, um cara muito dedicado, muito competente, que fez uma pesquisa muito legal para trazer essas dicas para vocês, para mim também, porque muitas delas eu ainda não visitei e eu pretendo conhecer em algum momento. Então eu agradeço muito ao Afonso e eu agradeço muito você que acompanhou o vídeo até o final. Eu espero que você tenha anotado essas dicas e que em algum momento você coloque elas no seu roteiro de viagens para quando você conhecer Lisboa, beleza? Viaje, vai conhecer Lisboa, vai conhecer o mundo, vai conhecer futebol pelo mundo. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, se inscreva aqui nesse canal caso ainda não seja inscrito. Deixa um like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude a fortalecer esse projeto. Vamos conhecer futebol pelo mundo inteiro e trazer as melhores histórias por esse mundão velho de meu Deus. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Tchau!